Hoje refletiremos a respeito da missão dos espíritas, tendo como pano de fundo o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, e outras obras referenciais. Iniciemos nosso encontro pedindo para que tenhamos um momento de profunda concentração para bem refletirmos a respeito dos ensinamentos que nos são oferecidos pelo plano espiritual. Que saibamos aplicar esses ensinamentos no nosso processo de crescimento espiritual e no auxílio ao crescimento de espíritos encarnados e desencarnados que conosco convivem. Pedimos que nossos espíritos protetores nos guiem durante esse encontro e que permaneçam sempre conosco. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 1864 e contém no capítulo 20, item 4, um texto do espírito Erasto, psicografado no ano anterior, ou seja, em 1863. Para entendermos o momento no qual esse texto surgiu, façamos um pequeno recorte histórico. Imaginem como era o mundo em 1863. Foi o ano de nascimento de Henry Ford. Portanto, ainda não existia a linha de montagem. Em Londres, eles começaram a discutir as regras básicas do futebol. Naquela época, pegar a bola com as mãos era normal, não apenas um privilégio dos goleiros. Houve a primeira reunião do que viria a ser, mais tarde, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, para a melhoria dos cuidados dispensados a soldados feridos em tempos de guerra. Entrou em vigor o Ato de Emancipação assinado pelo presidente Abraham Lincoln, que libertou cerca de 4 milhões de escravos negros nos Estados Unidos. A Guerra de Secessão somente acabaria em 1865, 2 anos à frente. Dom Pedro II era o imperador do Brasil, o último. Quem é de Campinas, estado de São Paulo, saberá que o hoje Colégio Rio Branco foi fundado por imigrantes alemães em 1863. Ainda não havia sido inventado o rádio em 1863. E agora alguns ficaram muito chocados. Também não havia Facebook, YouTube, nem WhatsApp em 1863. Vocês conseguem imaginar? No campo religioso predominava no mundo o cristianismo. Altíssima predominância. Se atualmente ainda é a maior religião do mundo, imaginem há 158 anos. Imaginem os obstáculos para a introdução de uma série de conceitos novos, diferentes dos conceitos já secularmente consolidados do cristianismo. Nesse cenário foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou aqui fazer um recorte histórico mais profundo para ilustrar o grau de dificuldade encontrado pelos divulgadores da doutrina espírita diante do poderio do cristianismo. No ano de 553, foi realizado em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, o Concílio de Constantinopla. Concílio é o termo eclesiástico que designa uma reunião importantíssima de dignatários como bispos e autoridades eclesiásticas, presidida ou sancionada pelo Papa, para deliberação sobre as questões de fé, costumes, doutrina, ou disciplina eclesiástica, ou tudo isso junto. Pois bem, até o ano de 553, todo o cristianismo aceitava a reencarnação. Ocorre que uma decisão política nesse concílio de Constantinopla resolveu abolir essa convicção, substituindo a reencarnação pela ressurreição, admitindo a volta do ser no mesmo corpo. Ficou assim decretado que a reencarnação não existia. Agora, de volta a 1863, aí aparece um grupo professando uma nova doutrina na qual um dos elementos basilares é justamente a reencarnação. Só poderia dar confusão, né? Aliás, continuar a confusão. Lembre-se que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857 e o Livro dos Médiuns em 1861. Eram tempos heróicos, com trocas de correspondências físicas e precários serviços de postagem. Mas como orientar esses novos trabalhadores dessa nova doutrina? Qual missão atribuir a eles? É sobre esse assunto
que refletiremos aqui tomando como base o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, 34, a missão dos espíritas. Disse Erasto: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Velho mundo pode ser interpretado como o mundo antes do Espiritismo, o mundo que precisa ser reformado, e ele utiliza as palavras iniquidades terrenas, referindo-se às atrocidades, desorganizações, falta de escrúpulos que graçam na terra. Trata-se de um tom de estímulo, despertando nossa atenção para observarmos o que ocorre em nosso entorno. As estruturas prontas, o maniqueísmo, as relações nefastas de poder, que, de acordo com o texto, estão com os dias contados. E faz um convite à divulgação do Espiritismo e do Evangelho, independentemente de nossas habilidades, boas ou más para tanto. Não importando a quem e se seremos ouvidos e aceitos ou não. Continua Erasto. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei, mas não importa. Faça mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. O texto nos remete à mudança dos nossos próprios hábitos para a transmissão da mensagem espírita. Para tanto, precisamos conhecer, estudar, debater, pesquisar e, fundamentalmente, praticar. Vocês conhecem aquela velha máxima que diz para ensinarmos tudo o que sabemos, praticarmos o que ensinamos e perguntarmos o que ignoramos? Pois bem, aplica-se também aqui. Não ter medo de ser classificado como fanático e estar atento às armadilhas do caminho. Erasto nos diz: que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Devemos evidenciar o Evangelho na nossa vida e mostrar aos outros como é bom viver o Evangelho. Reconstruindo nossa identidade espírita e como se traduz no nosso cotidiano. Erasto nos ensina também que a fé é a virtude que desloca montanhas. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Assim, futuramente, as montanhas de iniquidade serão apenas sombras para as futuras gerações. Bem como para nós hoje, nos parece muito nublado aquele cenário da Idade Média, por exemplo, ou o período no qual homens e mulheres habitavam cavernas e caçavam animais,
e eram caçados por eles. Ainda conforme Erasto, ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena encontrareis fervor e fé. Nesse ponto no qual já destacamos alguns pontos principais da mensagem do espírito Erasto, podemos voltar à pergunta fundamental que é, afinal, qual é a missão dos espíritas? Podemos dividir a resposta em duas vertentes. A primeira é a divulgação, ide e pregai. Citando novamente Erasto, arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Divulgação aqui traduzida na formação de organismos formais e conectados como federações, centros espíritas, editoras, centros de assistência social, lar para idosos, centros de pesquisa que viabilizem o desenvolvimento do trabalho colaborativo e estruturado, valendo-se de intensivo uso das mídias sociais, aumentando o alcance da doutrina. Hoje, dispomos de um enorme arsenal de ferramentas para a disseminação dos conceitos espíritas, diferentemente da época em que a doutrina foi codificada. São grupos de WhatsApp, páginas de web, livros em PDF, novelas baseadas em publicações espíritas, distribuídas pelo WhatsApp e por e-mail, grupos no Instagram, perfis no Facebook, filmes, canais de televisão, entre tantas outras mídias. Tudo isso constitui sólida base de sustentação da plataforma de divulgação da doutrina. Uma rede estruturada de comunicação que deve propagar com clareza para todos os públicos os conceitos e os ensinamentos da doutrina espírita. Por outro lado, essa plataforma não se mantém por geração espontânea. Exige cuidados, manutenção, inteligência, criação de conteúdo. Não se sustenta sozinha. Exige recursos financeiros e humanos. Enfim, necessita de nossa atuação efetiva. Somos nós, os criadores e mantenedores dessa ampla estrutura, e somos nós, os responsáveis para torná-la cada vez mais robusta e perene, alcançando gerações e gerações. Sempre auxiliados, incentivados e inspirados pelo plano espiritual. Máquina nenhuma faz isso. É bem verdade que auxilia. Internet das coisas, inteligência artificial e aplicativos facilitam muito a criação e divulgação de conteúdo sério. Mas somos nós, de carne, osso, sangue e plasma, que temos que mergulhar nossas mãos nessa mistura para que tudo aconteça e permaneça. Portanto, trabalhamos incansavelmente na divulgação. A outra vertente é a vivência. Passarmos do nível de encantamento com o espiritismo para a ação. Não necessariamente para a ação externa, mas fundamentalmente para a ação interna. Num olhar sobre nossas atitudes, nosso modo de como enxergarmos a vida, a nossa leitura daquilo que nos cerca por intermédio de diversas e variadas lentes, sendo uma das mais importantes a lógica espírita. Atentando para a prática da caridade em todas as circunstâncias, para a aproximação com o nosso próximo, para a abnegação, o desinteresse pessoal e o esforço para a transformação moral e domínio das más inclinações. Não se trata aqui de tornarmos-nos superespíritas querendo pairar sobre as dificuldades da vida e tentando resolver tudo o que julgar necessário em uma única encarnação. E, sobretudo, buscando o equilíbrio em tudo que fizermos. Viver e agir na vida prática com base nessa correspondência com os ensinamentos da doutrina. Vivendo o Evangelho em toda a sua magnitude, quando tudo parecer estar se dissolvendo, e nos encaminhando para o término do nosso encontro,
voltemos à mensagem de Erasto. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. E ele faz uma pergunta. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E a resposta sugerida: reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Erasto, Anjo da Guarda do Médium, Paris, 1863. E concluo nosso encontro trazendo a mensagem do espírito Joana de Ângeles por intermédio de Divaldo Franco no livro Após a Tempestade, capítulo 24. Não será fácil, nada é fácil. O fácil de hoje foi o difícil de ontem, será o complexo de amanhã. Quanto adiemos agora, parecerá depois complicado sobre o acúmulo dos juros que se capitalizam ao valor não resgatado. Aclimatados à atmosfera do Evangelho, respiremos o ideal da crença e, unidos uns aos outros entre os encarnados e com os desencarnados, sigamos. Jesus espera. Avancemos. Muita paz a todos.